Olá, meu caro! Voltamos para mais uma aula de instrumentação industrial, onde, lembrando, na última aula a gente viu a questão sobre padrões, como é que funciona aí a principal forma de comunicação entre alguns dispositivos, como é que funciona aqueles padrões de tensão, corrente e também pressão na grande maioria dos dispositivos, inclusive atuadores. Na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais em atuadores específicos. Então, na aula de hoje, vamos começar falando sobre atuadores pneumáticos. Bom, vamos lá, vamos observar esses atuadores pneumáticos porque eles são muito importantes na grande maioria dos dispositivos, dos sistemas que talvez você utilize também, inclusive dentro da sua residência ou também dentro de uma indústria, onde esses atuadores pneumáticos eles necessitam principalmente da atuação do ar comprimido, ou seja, sem que haja ar comprimido, esses dispositivos, esses sistemas, eles não vão conseguir desenvolver, não vão conseguir atuar de forma alguma. Então, se o sistema, se o atuador que você está utilizando, ele é pneumático, tenha certeza que você necessita de algum, por exemplo, cilindro de ar comprimido, ou quem sabe você vai precisar de um exaustor que vai gerar este ar comprimido para dentro desse nosso sistema. E aí a gente consegue observar que a aplicação de sistemas pneumáticos é muito ampla, observando aí sistemas, por exemplo, atuando em mineração, construção, em fábricas de um modo geral, também muito comum em robótica e assim por diante. Ou seja, esse formato de atuação é muito interessante porque ele possui alguns ganhos também sendo consideráveis. Bom, dentro dessa lógica de instrumentação especificamente, o mais comum de ser observado a utilização, a aplicação de atuadores é através das famosas válvulas. Então temos aí diversas válvulas no formato pneumático, válvulas que vão ser responsáveis por atuar, por desenvolver o controle dessas nossas plantas, desses nossos sistemas que são automatizados. Bem, e dentro dessa lógica de válvulas, a gente consegue observar três diferentes categorias de válvulas que são muito comuns. Válvulas do tipo direcional, válvulas também de vazão ou quem sabe também válvulas de pressão. Então vocês vão observar que a aplicação de cada uma dessas válvulas é muito diferente e é até relativamente fácil observar onde cada uma delas vai ser utilizada. Bem, então vamos começar falando aqui sobre aquelas válvulas direcionais, porque elas são de certa forma um pouco mais difícil de ser observada. Essa válvula, ela tem como responsabilidade, tem como atuação a proposta de desenvolver algum movimento, principalmente relacionado à translação de algum dispositivo nosso. Bem, e para que exista essa possibilidade de movimento, é necessário a gente observar primeiro como que essa válvula ela é construída. Então, temos, por exemplo, como é mostrado, duas válvulas diferentes, onde em uma delas a saída ela está sendo bloqueada e no segundo caso a saída ela está liberada. Bem, aqui a gente consegue observar duas válvulas que são definidas com nomes também diferentes. Essa primeira ela é chamada de normalmente fechada e essa segunda ela é identificada como normalmente aberta. Bem, qual que seria a relação dessa lógica de normalmente fechado ou normalmente aberto? Normalmente fechado significa que, se por um acaso a gente pega uma válvula normal, sem atuar sobre ela, sem desenvolver nenhum tipo de variação dessa válvula, a normalmente fechada significa que a entrada ela não apresenta nenhum tipo de comunicação diretamente com a saída. Ou seja, para que exista esse sinal sendo observado dentro da saída, é necessário que essa válvula seja atuada. Quando ela é atuada, então essa nossa saída ela vai ser liberada, criando então a comunicação entre entrada
e saída. Já no caso da normalmente aberta, ela é a lógica inversa, ou seja, se por um acaso a gente atua sobre essa válvula, que até então ela era normalmente fechada, então aquela nossa saída ela vai passar a ser bloqueada. Então elas vão apresentar propostas, atuações totalmente inversas uma da outra. Bem, e neste caso eu mostro para vocês uma válvula do tipo three-way, ou seja, existem três caminhos, três saídas aqui para esse nosso dispositivo. Um dos caminhos é a entrada, o outro é a saída e este terceiro aqui, por exemplo, sendo apresentado uma válvula de escape ou uma válvula que vai conectar com o ar ambiente. Então, temos aqui três caminhos possíveis para essa nossa válvula. Mas também, se a gente, por exemplo, considera uma válvula do tipo four-way, ou seja, que possui 4 conexões, mas somente 2 estados, a gente poderia, por exemplo, identificar essa válvula a partir deste processo, como é mostrado. Bem, eu estou mostrando isso porque a lógica desenvolvida através de sistemas pneumáticos geralmente é apresentada neste formato. Ou seja, o que significa esta atuação, essa válvula, neste formato como ela é utilizada, como ela é apresentada? Significa que, naturalmente, as nossas saídas 1 e 2, elas são comunicadas. Já no caso da 3 e da 4, elas também se comunicam normalmente. Se por um acaso ocorre o acionamento dessa nossa válvula, então este nosso lado direito vai ser apresentado, vai ser atuado. Onde dentro desse nosso lado direito a gente observa que a saída 2 e a 3 elas passariam a se comunicar, assim como a 1 e a 4 também passaria a se comunicar. Bem, e através dessa lógica a gente conseguiria, por exemplo, desenvolver a proposta de atuação de um pistão ou de um êmbolo qualquer que é utilizado dentro dessa nossa lógica de controle direcional. Bem, então eu mostro aqui para vocês um possível caso onde eu apresento para vocês uma válvula com 3 saídas apenas. Então a gente sabe que num primeiro momento essa nossa válvula ela vai estar introduzindo o ar sobre esse nosso êmbolo e este pistão então vai ser movido para a frente. Se por um acaso a gente atua sobre essa válvula, então este nosso outro lado, o lado direito, que vai ser conectado. E dentro desse lado direito, aquele ar que estava comprimido dentro desse nosso pistão, ele vai ser retirado, ele vai ser removido aqui, jogado, por exemplo, para o ar atmosférico. Então, para que isso aconteça, é necessário, por exemplo, aqui a existência desta mola, como é mostrado dentro desse nosso êmbolo. Então, neste caso, nós temos uma atuação pneumática através deste pistão aqui que utiliza esta válvula com 3 apenas saídas. Mas a gente também pode utilizar aquela válvula que possui 4 saídas. Então, nessa válvula de 4 saídas, eu mostro para vocês, olha, num primeiro caso, este nosso ar comprimido, que vem aqui pela nossa entrada P, ele vai ser totalmente direcionado por esse lado esquerdo desse nosso pistão. Se esse nosso lado esquerdo possui o ar comprimido, então significa que ele vai tender a se mover para o lado direito. Por quê? O lado direito está conectado aqui no lado 2 e também na saída daquela nossa válvula, ou seja, todo o ar que teria aqui na parte da direita desse nosso pistão sairia para a atmosfera. Então, temos o movimento para a direita desse nosso pistão. Já no caso contrário, ou seja, se por um acaso nós atuamos sobre essa válvula, então o lado P estaria conectado direto com a saída 2 da válvula. A saída 2, como é observado, ela é conectada do lado 4 do nosso pistão. Então, se esse pistão recebe do lado direito
esse nosso ar comprimido, ele vai retornar, ele vai ser movido para a esquerda. Então, temos aqui os dois movimentos desse nosso pistão através da utilização de ar comprimido. Mas a gente também tem a aplicação em outros sistemas. Então, por exemplo, mostro aqui para vocês uma aplicação que pode ser utilizada tanto para vazão quanto para pressão, onde a gente utiliza aqui uma válvula de exaustão ou também chamada válvula de escape. Então, o que a gente tem dentro desse nosso sistema? Primeiro, essa nossa entrada R estaria conectada, por exemplo, a um silo ou algum tipo de reservatório que possui aí algum líquido ou, quem sabe, também algum gás. Então, temos aqui a presença de pressão dentro aqui neste ponto R. E além disso, nós temos aqui a entrada de uma pressão definida como P, que significa que vai ser um tipo de controle para evitar que essa pressão que está aqui no ponto R simplesmente saia. Entretanto, se por um acaso essa nossa pressão R for muito elevada, então essa nossa estrutura intermediária aqui vai se locomover, vai abrir uma passagem para que esse nosso sinal R tenha conexão com este A. Então, temos aí a possibilidade de gerar uma saída, um alívio de pressão dentro desse nosso sistema. Essa pressão aqui, obviamente, controlada através desse nosso sinal P. E aqui também mostro, por fim, a apresentação, algumas características que são importantes de serem observadas dentro desse nosso sistema pneumático. Bom, primeiro, como vocês puderam ver, a gente vai utilizar sempre ar comprimido. O ar comprimido vai trazer para a gente alguns benefícios, como a impossibilidade, não é possível que hajam explosões ou sequer qualquer tipo de faísca dentro desse sistema de pressão, dentro desse nosso sistema pneumático. Além disso, o ar comprimido ele tem características não tóxicas, mas também é um ar totalmente limpo. Então, se por um acaso existir algum tipo de vazamento, nada vai ser comprometido dentro desse nosso sistema. Mas também a gente tem a possibilidade de utilizar esses sistemas pneumáticos quando a gente precisa trabalhar sobre sistemas que possuem uma carga extremamente elevada, ou quem sabe também a gente necessita da aplicação de algum tipo de força ou também velocidade. Mas, entretanto, todas essas questões de pneumático dependem também de gastos que são amplamente conhecidos, mas também uma manutenção que é necessária, uma vez que a gente precisa sempre produzir ou, quem sabe, armazenar o ar comprimido. Então, temos aqui alguns benefícios, mas também algumas questões que são problemáticas relacionadas aos nossos sistemas pneumáticos. Bem, nas próximas aulas vamos analisar aí os outros tipos de sistemas, os outros tipos de atuadores. Valeu e até mais!